sobre fluxo de caixa, né? Eu não sou um grande entendido em fluxo de caixa, mas apenas para você entender, né? A primeira coisa que você tem que separar é... Obrigado, Rafineri. É o regime de competência do regime de caixa. Esse quadro aqui é do regime de competência. Patrimônio, receita, lucro, margem e tal. Esse é o quadro de caixa. A diferença... Fernando Góes é muito bom mesmo. A diferença é que no regime de competência entra exatamente a competência. Então, se eu faço uma venda, mais um que isso não dá. Pronto. Se eu faço uma venda, aumenta aí no seu monitor. Se eu faço uma venda de 100 milhões, ela já entra aqui na receita imediatamente, porque eu vendi 100 milhões. Mas eu vou receber esses 100 milhões em 10 prestações de 10 milhões. Recebo a primeira de 10 milhões. No fluxo de caixa operacional, só entra 10 milhões. Porque aqui é caixa, é só quando o dinheiro entra. Então, essa é a principal diferença que vocês têm que entender do regime de competência para o regime de caixa. O regime de caixa, é quando o dinheiro entra. O regime de competência, entram todas as vendas, entram na receita. E as empresas, a maioria das empresas, mantém uma provisão para o fato de não ser pago. Então elas mantêm essa provisão, entra no patrimônio essa provisão. Mas se eu vendi 100 milhões, entra aqui na minha receita 100 milhões. Mas se eu só recebi 10 milhões, aqui só entra 10 milhões. Então, o primeiro é o fluxo de caixa operacional. Caixa gerado nas operações da empresa, menos as receitas e gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviço. Então, o fluxo de caixa operacional é propriamente o dinheiro que entra pelas atividades operacionais da empresa e diminui disso os gastos das atividades operacionais. Então, esse é o fluxo de caixa propriamente dito, né? O fluxo de caixa operacional propriamente dito. O fluxo de caixa de investimentos, né? Gastos em investimentos no imobilizado e no intangível, aplicações financeiras. E são os gastos. E as entradas por venda de ativos e resgate de aplicação financeira. Então, mesmo quando a empresa faz um investimento em aplicação financeira ou na própria empresa, o dinheiro sai do caixa. Quando a empresa vende ativos ou resgata aplicações financeiras, o dinheiro entra no caixa. Então, esse é o fluxo de caixa de investimentos. O fluxo de caixa livre só considera esses dois. Por quê? Porque o fluxo de caixa de financiamento é quando pega empréstimos. Então, a empresa pega um empréstimo enorme e fica com fluxo de caixa total positivo, mas fluxo de caixa livre negativo. Então, o mais importante é o fluxo de caixa livre, saúde financeira da empresa. De forma bastante prática, se sobra dinheiro das atividades operacionais descontados nos investimentos. Então, o grande marcador que você quer olhar aqui é se o fluxo de caixa livre é positivo, ou seja, se a empresa está fazendo dinheiro. Um exemplo muito bom disso é a Petrobras. A Petrobras é um exemplo muito bom disso. A Petrobras, ela tem lucro, e lucro até grande, mas ela tem fluxo de caixa negativo. Aqui, por exemplo, em 2011, o fluxo de caixa total foi positivo, graças a ela ficar pegando empréstimo, assim como em 2010. Mas se você olhar o fluxo de caixa líquido, é negativo. Por quê?
porque ela está pegando muito dinheiro emprestado para os gastos dela. Então, esse é o raciocínio inicial do fluxo de caixa. O fluxo de caixa financeiro, toda vez que pega empréstimo, e aqui que muda a forma de pensar. Quando pega um empréstimo, aumenta a dívida aqui no regime de competência, mas o dinheiro que entra no fluxo de caixa é positivo. Se eu peguei 1 bilhão de empréstimo, eu vou anotar 1 bilhão aqui na dívida, mas aqui vai ser 1 bilhão positivo, porque o dinheiro entrou no caixa. O dinheiro sai quando eu pago as dívidas, ou quando eu pago dividendo aos acionistas. Então, por isso que o fluxo de caixa livre não entra o fluxo de caixa de financiamentos, porque você quer ver se a empresa está fazendo dinheiro, né? Empréstimo não é fazer dinheiro, é nas suas atividades operacionais, né? Então, isso é uma coisa importante de você ver. E aí você tem esses marcadores aqui, ó. Esses dois marcadores, ainda estamos estudando eles. Esse daqui é bem interessante. Esses dois aqui meio que ignora. Fluxo de caixa de investimento dividido pelo lucro líquido. O quanto a empresa tem que investir para fazer lucro. Veja que no caso da Get, é um investimento irrisório, porque ela é uma empresa que não tem praticamente no que investir. Isso faz ela ser uma empresa espetacular? Ela é uma empresa boa para a parte de dividendos da sua carteira, mas você não vai esperar dela muito crescimento, porque ela nem investe. Como é que ela vai crescer? E aí, se você vê, desde 2008 ela não cresce em termos de patrimônio. O lucro até cresce um pouco, mas o patrimônio praticamente não cresce. Por quê? Porque ela investe muito pouco, porque ela nem tem onde investir. Você pega, por exemplo, alguns exemplos interessantes. Você pega a Gafisa, né? E você vê uma empresa, esse ano não fechou ainda, né? Mas você vê uma empresa com fluxo de caixa extremamente negativo. Por quê? Porque o fluxo de caixa operacional dela já é negativo, né? A parte operacional dela já é negativa. Por quê? Porque os gastos dela são enormes, tanto com as atividades dela quanto com o pagamento de juros, né? Então, é uma empresa que tem o fluxo de caixa negativo, e você vê que ela está alavancando e desequilibrada, porque a dívida vai estar cada vez maior. A dívida já é maior que o patrimônio e muito maior do que o lucro, que nem tem lucro. Eu vou responder as perguntas, mas eu quero comparar com a Multi, por exemplo. A Multiplan é uma empresa que tem fluxo de caixa líquido negativo, mas isso não faz dela uma empresa ruim. Porque ela tem fluxo de caixa negativo porque ela investe muito. Olha a diferença para a Get. Ela investe 200% do lucro. Por quê? Ela é uma empresa de crescimento muito rápido. Olha como ela vem crescendo, ó. Olha o patrimônio. 60 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão e 800, 2.800, 3.200 e tal. Ela é uma empresa que alavanca para crescer. Você tem que aceitar isso para ser sócio dela. Mas diferente da Gafisa, ela tem lucros extremamente consistentes e uma situação de dívida totalmente equilibrada. A dívida não chega à metade do patrimônio e 3 anos de lucro paga toda a dívida. Então, não adianta ter fórmula matemática, você tem que analisar cada empresa. Agora, espera-se que essa empresa, com o tempo, não precise mais investir tanto, né, conforme ela for ficando mais madura, e o fluxo de caixa passe a ser positivo, né? Porque se o plano dela dá certo, todos esses investimentos começam a dar lucro, começa a fazer dinheiro, e chega uma hora que mesmo ela investindo muito, o fluxo de caixa começa a ficar positivo e o fluxo de caixa de investimento em relação ao lucro líquido começa a cair. Então é mais ou menos isso.
o raciocínio de fluxo de caixa. Então, nós vimos duas empresas boas, a Get e a Multi, com características totalmente diferentes. Por isso que você na sua carteira deve ter blue chips, empresas de crescimento como a Multi, empresas de dividendos como a Get. Você mescla a sua carteira com diferentes tipos de empresa, né? São empresas totalmente diferentes, mas todas duas têm lucro extremamente consistente. A Natur a Natur vinha com fluxo de caixa positivo, mas ela esse ano ela fez um investimento grande, né? E aqui no mural você vai ver muita discussão sobre isso, né? Você procura aqui no mural que tem bastante discussão sobre isso. Então, análise de empresa é uma arte, não é matemática. A empresa tomou a decisão de pegar um empréstimo para fazer investimentos. Olha como você vê direitinho. A dívida aumentou, o investimento aumentou, o fluxo de caixa investimento ao lucro em relação ao lucro líquido aumentou e o fluxo de caixa de financiamentos ficou positivo. Por quê? Eu já falei isso para vocês. Quando a empresa toma empréstimo, o fluxo de caixa de financiamento é positivo, porque entra dinheiro no caixa da empresa. Tá? Por isso que o fluxo de caixa livre não considera o fluxo de caixa de financiamento. Aí você diz assim, mas a dívida é 2 vezes o patrimônio. Isso é empresa de giro, de setor de consumo. Olha como ela faz receita de 6 vezes o patrimônio. Então o marcador dívida em relação ao patrimônio líquido não é um marcador confiável, ele é distorcido para cima, assim como o ROI. Porque o ROI é o lucro em relação ao patrimônio. Então, marcadores que envolvam o patrimônio nesse tipo de empresa são distorcidos para cima. Você deve analisar a dívida pela dívida em relação ao lucro líquido. 1 ano de dívida líquida. 1 ano de lucro líquido paga toda a dívida líquida. Então, a dívida está totalmente equilibrada. Ela aumentou a dívida dentro de um equilíbrio. Você não pode analisar a dívida só olhando, a dívida dobrou, que porcaria, vou sair da empresa. Não. Ela tinha margem para pegar mais dinheiro emprestado, porque ela quis fazer um investimento. Você não pode analisar empréstimo de empresa como empréstimo de pessoa física, que é sempre ruim. Porque a empresa, ela faz lucro com o dinheiro do empréstimo. E às vezes ela pega um empréstimo tipo BNDES com 4% ao ano e ela faz uma rentabilidade sobre aquele empréstimo de 10, 12, 15, 20. Então o empréstimo dá lucro. Então, mas é importante você saber qual é o plano da empresa com esse dinheiro que ela pegou emprestado, que o fluxo de caixa ficou negativo esse ano até agora. Tem discussão aqui no mural sobre isso, quem quiser olha lá no mural que tem discussão sobre isso, o pessoal já perguntou à empresa. E não tem nada demais acontecendo. Obrigado, Google. Não tem nada demais acontecendo com a empresa. Então, análise de empresa é a arte, não é matemática. Aqui você tem 2 exceções, né? A questão da dívida, né? Que dívida de 2 vezes o patrimônio parece muito alto, mas aí você tem que atentar que a empresa de consumo, se a empresa faz uma receita 6 vezes o patrimônio, tudo em relação ao patrimônio vai ficar muito alto. E no fluxo de caixa negativo você tem que analisar por quê e ver que até o momento não é nada demais, foi uma decisão da empresa, você acompanha essa decisão e continua acompanhando a empresa. Ela continua com lucro extremamente consistente. A margem é baixa para o setor de consumo, não é baixa, 15%. Porque você tem que sempre saber o que você está fazendo. Você dizer, eu não vou ser sócio de empresas com margem menor do que 20%. É seu direito, não tem nada de errado. Você não vai ser sócio de alguns setores. Agora, você não pode falar que a margem da Natur é baixa, porque para o setor a margem é alta. Você pode até dizer, setores de margem baixa não me interessam,
tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, você não pode falar que a margem é baixa. Para esse setor, a margem não é baixa. Obrigado, Arnoldo. Então, numa introdução de fluxo de caixa, é isso aí, acho que já dá para o pessoal entender. Esses dois marcadores vamos deixar para lá. Por enquanto, a gente está só observando eles. Mas o resto já dá para você mais ou menos entender fluxo de caixa, né? E é mais um dado para você analisar.